Graça e paz, igreja, amém? Vocês estão bem? Quantos estão felizes com o Senhor? Fala um amém bem forte. Glória a Deus. Querido, eu quero convidar você por mais um momento. Fechar os teus olhos. Quero convidar você a colocar 100% do seu foco, não que você não esteja, mas 100% da sua concentração, elevar ainda mais o seu pensamento ao alto. Essa manhã Deus já está fazendo grandes coisas. É uma manhã especial, é uma manhã aonde Deus decidiu abrir os céus sobre este lugar. Eu quero convidar você nesse momento a pegar o teu coração e apresentar diante do altar do Senhor, a se render, a se desarmar. Se rende diante dele nesta manhã. Se prostre diante dele nesta manhã. Se renda diante dele nesta manhã. A presença do Todo-Poderoso está neste lugar. A presença do grande Eu Sou está neste lugar. A presença do Jesus que venceu a morte, que ressuscitou ao terceiro dia, está neste lugar. A presença do Alfa e do Ômega, do princípio e do fim, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que estende os céus como uma cortina e chama cada estrela pelo nome, está neste lugar. O Deus do impossível está neste lugar. O Deus da causa impossível está neste lugar. Recanta la manara mana chororocora manara mana cherere recanta la manara mana chá. Apresente diante de Deus o teu coração. Apresente diante de Deus aquilo que você precisa de um toque nesta manhã. Apresenta diante do Senhor o milagre que você precisa. Apresenta diante do Senhor o seu coração. Oh Espírito Santo de Deus, como foi colocado aqui pela Amélia, é uma manhã de resposta, é uma manhã de resposta, é uma manhã de direcionamento. Eu creio que será uma manhã onde será um divisor de águas na sua vida. Será um divisor de águas na sua vida esta manhã. Obrigado, Espírito Santo, por preparar este dia. Obrigado, Espírito Santo, por estar neste lugar, por ministrar aos nossos corações. Obrigado, Espírito Santo, porque nada é impossível para ti, nada pode parar o Senhor, nada pode deter o teu poder, nada pode frustrar os teus planos, nada pode impedir o Senhor de agir, porque o Senhor pode todas as coisas, o Senhor pode todas as coisas, o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Aleluia, nós cremos nisso. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo poder que habita em nós, é o mesmo poder que mora em nós, o mesmo poder que levantou Jesus, te levanta nesta manhã, te encoraja nesta manhã, te fortalece nesta manhã. Aleluia, volta a trazer alegria para você, volta a trazer a paz que excede todo entendimento. Oh Espírito Santo, recanta la la maná, chorocore, cachoroi. Oh, racatalamana, e um dia esse poder tirou Lázaro de um lugar. Um dia esse poder tirou Lázaro de um lugar. E profeticamente receba esta palavra: vem
para fora, vem para fora, vem para fora. Os sonhos de Deus não morreu, os sonhos de Deus não estão enterrados, os sonhos de Deus continuam vivos a seu respeito, os sonhos de Deus continuam vivos no coração dele a seu respeito. Vem para fora. Talvez você tenha pensado que já não é mais tempo, que você já perdeu o tempo, que você já perdeu o time, que você já perdeu a oportunidade. De repente você falou assim: não tem mais jeito, eu vou seguindo, eu vou levando do jeito que dá, eu vou reagindo do jeito que dá. Não, o Deus da milésima chance está neste lugar esta manhã. O Deus da milésima chance está neste lugar nesta manhã. Ora catalamanai. O Deus que está disposto a escrever uma nova história com você. O Deus que está disposto a escrever um novo capítulo na sua vida a partir de hoje. O Deus da esperança. O Deus daquela ovelha que um dia estava perdida. E Ele deixa as 99 e vai buscar aquela perdida. Sabe por quê? Porque você é importante para Ele. Porque se você está aqui é porque o propósito continua vivo dentro dele para você. O propósito dele continua vivo para você. Sabe, irmãos, a gente precisa tirar Deus daquela caixinha que normalmente nós colocamos. Hoje o tema ele é muito propício para isso. Reinando a partir da presença. Porque é o seguinte: se existe um lugar que você precisa decidir estar, é na presença desse Deus. Só que eu não falo de uma maneira religiosa, eu não falo de uma maneira metafórica, eu não falo de um lugar assim, sim, andar na presença, estar na presença. É muito mais profundo daquilo que a gente pensa ou imagina. Estar na presença, estar no lugar aonde a boa e perfeita, agradável vontade dele nos cerca, aonde a paz nos cerca, aonde nós somos conduzidos, aonde nós somos direcionados, aonde nós não nos frustramos com aquilo que a gente pensa que é, mas na verdade é da maneira que ele acha que é. Porque quando você tem o pensamento dele, você não se frustra com o mundo, porque você sabe em quem você está ancorado. Você sabe quem é o Senhor da sua vida, você sabe quem tem as rédeas da situação, você sabe quem tem o controle, quem governa. Quando você está na presença, quando você parte a partir da presença, tudo muda ao seu redor. Tudo muda ao seu redor. Você passa a pensar de maneira diferente, você passa a agir de maneira diferente, você passa a ter um tipo de comportamento diferente, você passa ter um tipo de relacionamento diferente. Por quê? Porque você é conduzido pela presença, porque você é conduzido por ela, você é direcionado por ela. Quantas perguntas você já tem feito em relação a: mas o que Deus tem para mim? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? O que Deus quer com essa situação? O que Deus pensou? Por que eu nasci? Eu não consigo me encontrar, eu não consigo ter clareza do próximo passo. Hoje você sairá deste lugar 100% com o direcionamento do Senhor para a sua vida. E as portas que precisam ser abertas, elas vão se abrir em nome de Jesus. E você vai passar a viver um nível sobrenatural de conquistas e vitórias. Você vai passar a viver e a entender a dimensão da presença de Deus para você. Você crê nisso? Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Aleluia! Uou! Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 17. Nós não temos a tela hoje, mas a nossa tela maravilhosa, ela está chegando agora em março. Aí nós vamos voltar com toda a projeção, amém, igreja? E aí vai ficar melhor, para que nós possamos avançar. Vai ficar mais fácil para que a gente possa se comunicar. Gênesis capítulo de número 17, a partir do versículo 1 diz o seguinte: quando atingiu Abrão, preste atenção que não é Abraão, mas quando atingiu Abrão a idade de 99 anos,
Apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Amém, queridos? O que Deus falou para Abrão? Ande na minha presença e ser, igreja, e ser perfeito. Mas espera aí, pastor, será que é isso mesmo? Porque não tem como nós sermos perfeitos. Lógico, com certeza, nós não somos perfeitos, nós temos nossas limitações, muitas vezes nossos escorregões, muitas vezes nossas crenças que não correspondem com o coração do Senhor, muitas vezes nós não agradamos com um tipo de palavra, muitas vezes a gente entristece o Espírito Santo, mas quando Deus fala para Abrão, Ele introduz, Deus é intencional com Abrão e fala assim: olha, ande na minha presença e busque o que? Retidão, e busque o que? Ter um comportamento, um caráter. Ande na minha presença e não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Se nós formos para o contexto, nós vamos entender o seguinte: faz o que eu estou mandando, Abraão, faz o que eu estou mandando, ande na minha presença, permaneça ali. E eu não sei se você, como acontece comigo às vezes, puxa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu pensei da maneira que eu não deveria pensar, e eu agi com alguém da maneira que eu não deveria agir, e você percebe que a presença não fica mais com você. Já passou isso por você? Já aconteceu isso com você? Parece que você não está na presença. Quando acontece algo comigo, que parece que você perdeu a presença, cara, não fica legal, não é do mesmo jeito, parece que o dia não é, sabe, fica aquela nhaca, né? Fica aquele dia meio ruim, porque você parece que está fora, desconectado da presença. Na verdade, não é a presença que sai, somos nós quem saímos. Deixa eu contar uma história para você. Eu vi isso num livro. Um empresário muito bem sucedido, querido, fica sensível. Fica sensível, vai. Não perde nada não. A palavra rema está descendo aqui hoje, esta manhã. Não perde, fica atento. Fica atento. Fica atento, não perca nada. Eu declaro sua mente guardada em nome de Jesus. Você não terá sono nesta manhã. Ao contrário, você receberá uma dose de coragem para fazer o que tem que fazer. Você receberá uma dose de poder para fazer o que tem que fazer. Você não sabe que o leão da tribo de Judá é contigo, então não tenha medo, não temas, porque eu sou contigo. E esse empresário muito bem sucedido, casal americano, ele deu um anel de diamante, a coisa mais linda para a esposa. E num determinado dia, eles convidam alguns casais para ir até a casa deles, a belíssima casa deles, para desfrutar de uma gastronomia, para eles jantarem juntos, para eles ali desfrutarem de um momento juntos. E a mulher desse empresário, poxa, ela cozinha muito bem, uma comida muito, pelo que ali está relatado, boa, né, diferenciada. E ela tira o anel para poder cozinhar. E aí, ok, foram servir, foram aquele tempo, e ela se esqueceu de onde deixou o anel. E o anel valiosíssimo, caríssimo, igreja, muito caro. E aí ela fala: meu amor, você viu meu anel onde eu deixei? Não, meu amor, não vi. Mas você viu meu anel? Não, também não vi. Mas você não deixou ali? Não, foi na lixeira, foi no outro lixo e nada. E começou uma mobilização na casa para encontrar aquele anel.
aquele anel muito caro, o investimento foi muito alto, anel de diamante, e ninguém conseguia encontrar o anel, e começaram a se mobilizar. Depois de um tempo, encontraram o anel, acharam o anel, e ela ficou aliviada. A minha pergunta para você é a seguinte: se fosse algo sem valor, haveria toda aquela movimentação para encontrar aquele anel? Não haveria toda aquela movimentação. Toda aquela movimentação, aquela preocupação, todo mundo ali, os casais se mobilizando para encontrar anel, porque o anel tinha um valor. Sabe o que isso nos traz? Que a presença de Deus é muito mais do que esse anel de diamante. E nós temos que ser incansáveis para encontrar todos os dias esta presença, porque se não tivesse valor, ou se você não está considerando o tamanho do valor dessa presença, eu quero te dizer que ela é muito preciosa, e você precisa buscar todos os dias. Quantas coisas nós ficamos envolvidos, quantos compromissos nós não queremos honrar, quanta energia nós não colocamos em situações, porque para nós aquilo é importante, é uma prioridade. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você entender que a presença de Deus é algo mais valioso na tua vida, é um preço inestimável, não tem euro, não tem dólar, não tem real que compre essa presença, a sua maneira de pensar sobre a presença muda. Se for para escolher um lugar, escolha a presença de Deus. Não tem ministros tentando comprar a presença de Deus. Nós podemos cercar tudo isso aqui de ouro, tudo que Deus nos deu. A nossa bateria pode ser de ouro, a nossa caixa de som pode ser a mais cara, qualquer coisa, essa luz aqui pode ser, mas nada substitui a presença desse Deus, porque as coisas acontecem na presença de Deus, não é na estrutura. Hoje os grandes avivamentos não estão acontecendo em grandes corporações, hoje os grandes avivamentos estão acontecendo em tendas, estão acontecendo no quarto das pessoas, estão acontecendo no secreto, estão acontecendo no relacionamento. É ali que as coisas de Deus têm acontecido. Pode aplaudir a Ele. Roko, xerei, kalala, xei. E quando você desfruta da presença, quando você anda na presença, quando você se movimenta na presença, quando você é conduzido na presença, quando você é direcionado na presença, quando você é norteado na presença, quando você pensa na presença, a presença te coloca em lugares que por você não conseguiria chegar. A presença te aloca, ela te leva porque ela te conduz. Nós precisamos ser mais igreja nos dias de hoje, porque a palavra nos diz que no final dos tempos o amor se esfriaria. Nós tivemos 2 grandes reformas e a última com Lutero, mas nós estamos na 3ª reforma. Guarde o que eu estou dizendo para você. Nós estamos na 3ª reforma. Não é o avivamento que transforma uma cultura, é a reforma do Espírito Santo que transforma uma cultura. E nós estamos entrando na reforma do amor. A igreja precisa amar como nunca amou, porque as pessoas virão através do amor. Nós queremos que quando chega o novo, aquele que não conhece Jesus, nós já queremos transformá-lo em discípulo, e nós não temos que transformar em discípulo, nós temos que levar as pessoas a um verdadeiro encontro com Deus, e depois elas vão se tornar discípulos. Você está entendendo? Nós não podemos pular as etapas. Nós como igreja precisamos levar as pessoas a um encontro com Deus. Tem muitas pessoas que têm o favor de Deus e não têm o favor dos homens, que têm o favor dos homens e não têm o favor de Deus. Quando você está e você entende que o teu espírito está interligado com Deus, você tem o favor de Deus e você tem o favor dos homens, porque a presença, a experiência com Ele te conduz para o lugar que você deve chegar. Amém, queridos? Se você estava perdido, se você não estava entendendo o que Deus tem para você, se não estava claro o que Deus tem para você, hoje será descortinado.
e você vai entender o destino que Deus tem para você, e o tipo de vida que você vai viver todos os dias vai mudar. Por quê? Por causa da revelação da palavra. Não é sobre performance, não é sobre desempenho, é sobre identidade. Quando você entender a sua identidade em Jesus, ninguém para você, ninguém para você. Por quê? Porque a sua identidade em Cristo, ela foi revelada. Amém, meus irmãos? Por que Deus falou com Abrão? Porque nós precisamos andar na presença e ser perfeito. Escuta aqui para mim, olha aqui, olha aqui para mim, ó. Nós estamos chamando muitos orfanatos hoje de igreja. Nós estamos chamando muitos orfanatos de igreja. Pessoas dentro da igreja que nunca entendeu e compreendeu a revelação de filho. Quando você entender, quando você compreender que você é filho, que você é filha de Deus, o seu entendimento sobre herança é diferente. Vamos ver isso na palavra? Abre aí, Lucas capítulo de número 15. Recanta lá manara mana show. Recanta ramanara mana churucuta lá manara mana she. Oh Espírito Santo, Lucas capítulo de número 15, versículo de número 11. Você conhece, Jesus já tinha trazido duas parábolas para cima, mas nós vamos para a terceira parábola, aqui em Lucas 15, a partir do versículo 11, que diz o seguinte: continuou, porque Jesus já estava falando. Certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Olha só, entenda algo aqui comigo, isso aqui é uma chave, isso aqui é precioso. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens. Ou seja, ele perdeu tudo aquilo que ele havia recebido do pai, uma parte, como diz a palavra, vivendo dissolutamente, ou seja, sem ordem, de maneira desregrada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfaborras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Quando ele fala quantos trabalhadores, ou seja, entende-se que o pai desse moço, ele era um homem muito próspero, com muitos bens e com muitos empregados, servos, enfim, funcionários. E eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Eu quero que você preste muita atenção nisso. 22. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se.
Daqui a pouco nós vamos entrar no comportamento do outro filho, do filho mais velho, em relação a esse homem que volta, esse jovem que volta. E quando nós entendemos essa história, Jesus contando a parábola, esse rapaz, ele entende que é momento dele abraçar aquilo que ele entende que é de direito, e ele vai para uma terra distante, recebendo parte daquilo que era dele. E nós começamos a entender que esse rapaz, esse moço, ele passa a não ter um nível de maturidade. Ele foi irresponsável com aquilo que era de direito dele. Ele começa a usar aquilo, a colocar em cash tudo aquilo que o pai repartiu com ele. Mas por essa maneira irresponsável, depois de um tempo ele fica numa situação onde essa situação era lastimável, onde essa situação era uma situação de desonra, onde ele não tinha o que comer. Eu sei que você conhece essa história, mas eu quero trazer alguns pontos para você, para nós meditarmos e começarmos a compreender o que isso significa também. Ele toma uma decisão, entende-se que ele se arrependeu, mas nós temos que entender esse tipo de arrependimento. Saul teve um tipo de arrependimento, Davi teve outro tipo de arrependimento. O arrependimento de Saul, lá na antiga aliança, estava totalmente condizente com aquilo que ele perdeu. O de Davi, porque ele perdeu a presença. O remorso e o arrependimento de Saul era pelos bens que ele deixou de ter. De Davi, por aquilo que significava a presença de Deus para ele. E nós temos que começar a compreender que tipo de arrependimento nós temos apresentado diante do Senhor. Se é o arrependimento por aquilo que perdemos, ou se é o arrependimento da gente ter machucado e ferido a presença desse Deus. Quando nós nos arrependemos por aquilo que nós perdemos, esse arrependimento ele está condizente somente àquilo que eu perdi. Eu sou o centro, é aquilo que eu não vou ter mais, é aquilo que eu não vou prosperar mais, é aquilo que eu perdi. E sendo que na verdade o verdadeiro arrependimento tem que estar relacionado a alcançar o coração de Deus e uma mudança de comportamento. Davi, quando errou, você sabe o tipo de arrependimento que ele teve, até quando ele perdeu o filho, ele foi orar, ele foi clamar, ele se vestiu de pano de saco. Eu não estou falando que você tem que fazer isso, nós estamos no outro tempo. Quando a gente vai ler a palavra, nós temos que entender a cultura, nós temos que compreender, porque não adianta você se vestir de pano de saco e continuar com seu coração orgulhoso, soberbo, com seu ego inflado. É o teu coração despido diante de Deus que vai fazer verdadeiramente o teu arrependimento alcançar o coração do Pai. É quando você entende que você não pode mais viver sem a presença dEle, que você não pode mais caminhar sem o cheiro dEle, quando você não pode mais deixar de sentir o perfume dEle, quando você não pode mais deixar de sentir o sussurro dEle nas madrugadas. É esse arrependimento que está relacionado ao verdadeiro arrependimento. Quando Deus encontra um coração contrito, verdadeiro, sincero, franco, transparente diante dele, que você alcança graça e misericórdia. Não é porque você perdeu algo, porque você perdeu um determinado projeto, porque você perdeu uma determinada estrutura, não. É quando você fere o coração de Deus e não se arrepende verdadeiramente. Quando esse jovem volta e o pai avista, porque o pai tinha uma expectativa de recebê-lo todos os dias. A palavra fala isso, que ele ficava de sobreaviso, ele ficava entendendo como se soubesse, ele vai voltar. E aí ele fala assim para os servos: traga a melhor roupa, traga o anel, traga as sandálias e mate um novilho. O manto significa justiça. Deus te vê por uma película, Deus te vê através de Jesus. Deus não te vê da maneira que você está, Deus te vê através de Jesus. Por isso que independente da sua situação, por isso que a palavra fala: vinde como estáis. Por quê? Porque Jesus já fez
tudo por você. Não é sobre o que você faz, é sobre o que Ele fez na cruz do Calvário. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Eu vou tirar de você, sabe, aquele fardo pesado, aquele cansaço, aquele sentimento de fracasso. Eu vou tirar tudo e vou te colocar no lugar de honra, porque não é sobre o teu sacrifício, é sobre aquilo que o meu filho fez na cruz do Calvário. Por isso que não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, não existe mais condenação. O manto já foi colocado sobre você, e o manto significa um novo tempo, uma nova vestimenta, uma veste de justiça. Aleluia. E quando você anda com esse manto, você anda em justiça. Você entendeu? Por isso que o justo viverá da fé. Justo vem de justiça. O órfão vive para tentar alcançar a herança. O espírito órfão, ele vive querendo fazer alguma coisa para se sentir no direito de receber. Mas quando o espírito de adoção, quando você vive no espírito de Deus interligado, e você reconhece que você é filho, você vive a partir da herança. Meu Deus do céu, você está de brincadeira? Pode aplaudir esse Deus maravilhoso. Você vive a partir da herança. Não é o que você faz, porque o que você faz nunca será suficiente. Não adianta você dar 10 voltas na quadra, não adianta você andar de joelho no milho, não adianta você tirar 40 dias de jejum, se o teu coração não estiver transformado pelo Espírito Santo. E não tem sacrifício que você faça que substitua o sacrifício de Jesus, o sacrifício salvífico de Jesus na cruz do Calvário. Não tem o que você fazer. Então não é o que você faz. Não fique na responsabilidade, na pressão desnecessária de ter que fazer alguma coisa para Deus. Não é o seu desempenho, é a sua identidade. Não viva na média, viva a abundância de Jesus para a sua vida. Ande na presença e ser perfeito, e a presença vai te conduzir. Escuta algo, guarda isso aqui, ó. Guarda isso aqui, escuta, presta atenção. Não pense que você terá uma unção para uma determinada designação, aquela que não compete a você. Agora, as suas designações, aquilo que Deus escolheu para você, aquilo que você fizer, vai ter a presença do Espírito Santo. Por isso que se você nasceu para ser médico, você vai ser um médico ungido. Por isso se você nasceu para ser advogado, você vai ser um advogado ungido. Por isso se você nasceu para ser empresário, você vai ser um empresário ungido. Por isso se você nasceu para ser enfermeiro, você vai ser um enfermeiro ungido. Por isso se você nasceu para fazer recrutamento de seleção, você vai ter um recrutamento de seleção ungido. Porque não é sobre o que você faz, é sobre a presença que Ele depositou em você. Ah, pastor, e como é que eu descubro? Quando você mergulha na intimidade, quando você mergulha na presença, quando você anda na presença, o coração de Deus funde com o seu coração, e o desejo dele acontece por intermédio de você. Meu Deus do céu. Heraldinho, toca mais alto esse negócio, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, você não tem que ficar como louco tentando descobrir o motivo de vida. Anda na presença, que a presença vai te conduzir. Eu não estou isentando você da responsabilidade de fazer o que tem que ser feito. Eu não estou isentando você do preparo que você precisa ter. Eu não estou isentando você de nada que você tem que sentar no seu sofá e esperar a bênção vir. Não, faça o que você tem que fazer. Só que você vai fazer da maneira correta, andando na presença dEle. Porque um dia Ele chamou Abraão e falou assim: vá para o lugar que eu te mostrarei. Futuro. Então anda. Deus ama quem está em movimento. Jesus só chamou quem estava em movimento. Jesus só conectou com pessoas que estavam fazendo alguma coisa. Por isso que nós não podemos ter uma igreja preguiçosa. Por isso que nós não podemos ser uma igreja que vive na zona de conforto. Nós precisamos ser uma igreja que caminha na intensidade do Espírito Santo. E Ele tem um ritmo certo. Vocês estão me entendendo, amados? Amém, queridos? Consegue entender? Muitos vivem com peso, talvez de não estar vivendo aquilo que
acha que deveria viver. Num grande avivamento, numa noite espetacular, maravilhosa, se não me engano nos Estados Unidos, só um homem no meio de uma multidão aceita Jesus, e esse homem se chama Billy Graham, ou se chamava, porque coube a Deus recolher. Você não tem que provar nada para ninguém. Você vive a vida tentando provar que você é importante. Na presença de Deus você tem a afirmação que você precisa. Você tem um amor. Tem pessoas que precisam de palavras de autoafirmação. Deus já afirmou sobre você. Você nasceu para ser rei e sacerdote. Você nasceu para reinar. Você nasceu para viver uma vida plena. Você nasceu para viver a plenitude. Você nasceu para viver uma vida de vitória. Você nasceu para viver com alegria. Você nasceu para viver em paz. Você nasceu para voar nesta terra. Você nasceu para trazer o céu para a terra. Aí, meu irmão, quando você tem esse entendimento, meu irmão, quando você tem esse entendimento, tudo ao seu redor muda, porque o seu externo é reflexo do seu interno. Prova isso, Tiago. Fala, pastor coach, que isso não é uma palavra de afirmação. Fala, pastor coach, eu estou pregando a palavra para você. E a Bíblia me diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então isso me dá base para falar que o seu externo é reflexo do seu interno. Se está desorganizado fora, é porque está desorganizado dentro. E aí quem cabe não é o homem. Quem cabe fazer esse processo é o Espírito Santo, que vai tirar toda a amargura. E às vezes você é uma pessoa amargurada, sem paciência, irritada. De repente você é uma pessoa que anda sempre de cabeça baixa. Você é uma pessoa que tudo está difícil. Você é aquela pessoa que tudo reclama. Ninguém consegue ficar perto de você porque você só repele pessoas. Você no seu serviço, ninguém nem sabe que você tem uma aliança com Deus, porque você anda como uma velha criatura, mas está dentro da igreja morrendo. Quando você declara a palavra sem a presença do Espírito Santo, você seca. Porque a palavra mata, mas é o Espírito que vivifica. Então não adianta proferir palavras se você não está cheio do Espírito Santo. É a Bíblia que está dizendo, não é o Tiago. Então você tem que declarar, com base na sua identidade verdadeira de Jesus, aquilo que vai acontecer na sua vida. Comece a declarar. Comece a declarar aquilo que Deus diz a teu respeito. Comece a declarar, por mais que às vezes as circunstâncias estejam contrárias, os momentos sejam adversos, quando você não imagina que vai ter saída, quando você imagina que não vai ter solução, comece a declarar, sobe o nível, sobe para o céu, sobe para o coração de Deus, porque lá as coisas acontecem lá primeiro para depois acontecer aqui. Aí você começa a entender a cultura dos céus. Aí você não vive com base na cultura da terra. Aí você vive com base na cultura dos céus. E quando você é regido por ela, as coisas celestiais alcançam a terra. Você não sabe o ambiente que eu estou. Não é sobre o ambiente, é sobre você. O ambiente não pode mudar uma pessoa, é a pessoa que muda o ambiente. Mas aí para você entender, você tem que estar na sua identidade. Deixa eu te falar algo, eu já estou terminando. Nós temos a ceia hoje. Esse menino recebeu o manto, mas depois ele recebeu um anel. E sabe o que o anel significava naquela época? Que você tem a assinatura do Pai. Você não vai conquistar as coisas se você não tiver o anel. Só que o anel só vem depois da maturidade. O anel só vem depois da maturidade. Porque ele vai falar assim: eu tenho projetos, eu tenho empreendedorismo para essa terra, eu tenho planejamento para essa terra. Vamos fazer comigo e vamos multiplicar isso aí. Deus está te chamando hoje para realizar junto com eles projetos que Ele tem para essa terra, para essa cidade. Deus está te convocando hoje, mas o anel só vem depois da maturidade. Esse pai deu o anel depois que o filho voltou, apanhou para caramba,
situações difíceis, mas aí ele recebeu o anel. Talvez você tenha sofrido até hoje, talvez você tenha vivido sem esperança até hoje, talvez você foi rejeitado até hoje, talvez você não tenha esperança até o dia de hoje, mas a partir de hoje você vai receber o anel, e esse anel é assinatura. Sabe o que significa? Ele banca o projeto. Você não vai aplaudir, você está de brincadeira comigo. Mais forte. Mais forte, gente, pode aplaudir. Se você soubesse, entenda metaforicamente, pelo amor de Deus, por favor, galera da mídia, cuidado quando fazer esse recorte. Entenda, se você entendesse aquilo que Deus já construiu para você, você não assinaria um cheque de qualquer valor. Você ultimamente tem assinado um cheque de qualquer valor quando diz respeito a Deus. Eu não estou falando de dízimos e ofertas. Eu não estou falando de dízimos e ofertas. Eu não estou falando da questão financeira. Eu estou falando que você não acredita muitas vezes no poder desse Deus, e termina fazendo coisas pequenas, e você termina se acovardando. Aí você dorme cheio de ideias, aí você levanta com o barulho de muita gente realizando no seu lugar, porque você não ousou crer, você não colocou coragem. E Deus é um Deus de coragem, Deus é um Deus de ousadia. Quando Ele chegou para Josué, Ele falou: Josué, seja forte, seja corajoso, e como eu fui com Moisés, assim eu vou ser contigo. Não arreda o pé, leva esse povo, invade aquele lugar. Ei, Deus é um Deus de coragem, Deus é um Deus de intrepidez. Deus não é um Deus que recua, Deus não é um Deus mais ou menos. E quando Ele coloca o anel, é que você tem o direito da assinatura. Era assim, você entra na loja, metaforicamente, por favor me entenda, você entra na loja, você paga com o anel. Você está me entendendo? Qual é o projeto que precisa de um milagre? Nós vivemos isso em casa. Nós vivemos isso, amor. Nós vivemos em casa. Eu não queria mais recrutamento e seleção na minha vida, depois de tantos desafios, e foi muito difícil. Eu não queria mais, naquela época eu não queria mais. Parei lá em 2013, eu estava cansado. A experiência ao mesmo tempo que foi boa, foi grandiosa, foi maravilhosa, mas ao mesmo tempo foi desgastante. E no meio de uma pandemia, eu recebo uma ligação de alguém que não sabia que eu já trabalhava com isso. Ô Tiago, seguinte, é doutor aqui, você consegue recrutar uma pessoa lá na cidade de Ponta Grossa? Eu não queria mais. De 2013 para 2020, a gente está falando de 7 anos. 7 anos depois, olha, nem sabia 7. 7 anos depois, não tinha me associado a isso. Eu falei para Kate, Kate, eu vou cobrar um valor. Se eles aceitarem, cobrei alto. Se eles aceitarem, eu vou. Não tinha as ferramentas que tem hoje. Eu aceitei o desafio, e eles aceitaram pagar o que tinha que pagar. Eu recebo, no meio de uma pandemia, com a maioria das empresas fechadas, com o cenário mais sombrio que esse país poderia ter, eu recebo uma oportunidade, que não veio do homem, mas ela veio de Deus. Porque eu entendi que essa unção sobre as minhas designações estão compatíveis com a área que eu estou trabalhando hoje. Aí Ele coloca uma graça sobre a nossa vida, e eu estou nisso até hoje, e praticamente chegou a ser agora a nossa renda principal. Por quê? Porque Deus já enxergava lá na frente, e existe uma graça, e através disso nós estamos abençoando pessoas, através disso nós estamos edificando pessoas, através disso nós estamos levando pessoas para um outro nível. Eu aceitei o convite sem saber como eu faria. Mas a minha capacidade veio dele, e continua vindo, e sempre virá. É o que eu falei, não significa que eu não tenho que me preparar, mas eu entendo que primeiro vem dele. Ah, Tiago, você não sabe a minha concorrência. Se existe uma graça, haverá destaque. Não tema a concorrência, faça o que você tem que fazer, caminhe
caminhe. Se você tem uma palavra, caminhe. Sentiu, é o que eu amo, faça. Porque se você está na presença, esse é o desejo dele para você. Ah, mas pastor, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Vai para o contexto bíblico de Jeremias 17, meu irmão. Maldito é o homem que confia no homem. Não é porque eu sou maldito porque eu estou confiando no sério. A Bíblia não diz isso. Maldito o homem que confia no homem, que confia nele mesmo. Depois você vai ver lá, que coloca a sua força na sua cara e no seu braço forte, não é no do outro. Eu tenho que acreditar em mim em relação à minha capacidade, mas eu tenho que entender que eu sou 100% governado pelo Espírito Santo, e que a minha dependência é dele. Eu preciso acreditar no meu potencial, mas eu tenho que entender que o meu potencial vem dele, então ele é soberano a tudo isso, amém? Eu preciso entender que eu sou... Enganoso é o coração do homem, mas Jesus não trocou o seu coração, não tirou um coração de pedra e colocou um coração de carne. Cabe a você entender que Jesus te daria um coração enganoso. Enganoso quando você pensa de maneira humana, mas a Bíblia fala que você tem a mente de Cristo. A Bíblia não se contradiz, meu irmão. Quando você está na presença, o coração de Deus funde com o teu, mistura com o teu, e esse desejo que você tem de fazer algo para a honra e glória dele, vem primeiramente dele. Aí você entende o seu coração. Conseguiu me entender, meu irmão? Como que Deus vai te dar alguma coisa enganosa, sendo que ele trocou o seu coração? Eu quero convidar você a ficar de pé por um momento. Começa a falar com o Espírito Santo nesse momento. Deixa eu falar uma coisa para você. Fala com o Espírito Santo, se mantenha conectado, mas olha aqui para mim. Depois, esse pai termina com uma festa, porque ele mandou matar o novilho. Ele trocou as sandálias. A gente teria que mais 1 hora para falar sobre isso, mas não dá. Foi até onde o Espírito Santo quis, amém, meus irmãos? A festa não é sobre apenas a volta. A herança, a aliança. A festa era a festa da aliança. Mas para eu ter uma herança, eu não preciso de um contrato. Contrato é condicional, não é por base do contrato. Você tem herança por aquilo que você é, e você é filho. Ou seja, tudo que Jesus tem é teu. Talvez você esteja sofrendo em algumas áreas por falta do conhecimento. Então comece agora, a mais do que nunca, buscar a presença, não por um interesse, mas por entender que você só vai ser completo, como Deus um dia falou para Abraão ser perfeito. Você só vai ser completo na presença dele. Não tente fazer na força do seu braço. E isso não está falando para você não ter esforço, mas é para você entender da onde vem a sua força. A Bíblia diz que o Senhor é a nossa torre segura, o nosso baluarte, a nossa fortaleza, socorro bem presente no momento da angústia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Você precisa sair desse lugar cheio da presença, como um dia Moisés, e o pastor Paulo falou em relação a essa presença, nessa palavra, quando ele ministrou lá em Êxodo 33, sem a tua presença, nós não vamos sair daqui. Que você possa falar isso para Jesus todo dia: sem a tua presença eu não vou. A oração te coloca em lugares aonde por você não chegaria. Escuta, a sua vida primeiro é sobrenatural. Eu quero em nome de Jesus declarar sobre a tua vida que este até então, porque 25 será melhor, mas este até então será o ano que você mais contará testemunhos na tua vida. Será o ano da virada na tua vida. Será o ano da aceleração na tua vida. Pega essa em nome de Jesus. Será o ano onde você será impelido pelo Espírito Santo a fazer o que você não tinha coragem para fazer, mas você será tão direcionado por Ele, que você vai se surpreender com os feitos dEle, através de você. Papai, em nome de Jesus,
Eu declaro sobre a tua igreja, eu declaro sobre a tua igreja, uma igreja que entende a filiação, homens e mulheres que entendem o que é ser filho de Deus, homens e mulheres que se apoderem desse direito de serem filhos de Deus, porque Pai, o Senhor deu poder para aqueles que se tornaram filhos. Papai, amamos a Tua presença e não negociamos a Tua presença, desejamos seguir na Tua presença, nos aprofundar na Tua presença, viver, reinar a partir da Tua presença. Nós te amamos, Espírito Santo. Olha aqui para minha igreja. Olha só para mim aqui. O YouTube é uma benção. O Instagram, TikTok, Reels, tudo isso é uma benção, desde que esteja edificando. Mas não seja pastoreado pelo YouTube. Nós estamos abraçando pais que nunca souberam ser filhos. Nós estamos abraçando pais que nunca souberam ser filhos. Quando nós entendemos quem somos, de quem somos, como somos através dele, a nossa visão sobre paternidade muda. E a gente passa a entender o nosso papel de filho e a viver como filho. Não seja o filho órfão que olha para a pizza. Não, meu irmão pegou mais do que eu, aquele pedaço lá era meu, eu quero essa pizza aqui. Não, por que ele está fazendo mais coisa do que eu? Mas ele pegou a pizza maior. Para, não seja esse filho órfão. O seu pai é o dono da pizzaria e sempre terá em abundância. Você entendeu? O seu pai é o dono da pizzaria e sempre terá em abundância. Quando você entende o papel de filho, você entende que sempre você será suprido de maneira abundante. Deus te abençoe.